pessoal, estamos aqui com mais um podcast Fora de Sala, promovido pelo Estudante de Atitude. Eu sou o Vanderlei, do segundo ano, estou bem feliz em poder apresentar mais um podcast com vocês. Oi galera, eu sou a Raniele, eu estudo junto com o Vanderlei e hoje viemos trazer um assunto muito importante, que é a valorização à vida. Como estamos no Setembro Amarelo, trouxemos o terapeuta Vilmontes Marinho para estar aqui com a gente e conversar um pouco sobre isso. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Sou Vilmontes, sou terapeuta integrativo ao seu dispor e desde já agradeço este convite excelente da direção do Colégio Ari Ribeiro Valadão Filho, juntamente com os professores e alunos, para nós abordarmos o termo Setembro Amarelo, pessoal, que é tão importante a conscientização desta campanha, e eu fico muito feliz em estar aqui, principalmente neste colégio onde eu fui acolhido na minha infância, adolescência, e hoje voltando aqui para ajudar a conscientizar sobre esse assunto tão delicado que hoje ainda existe o tabu e existe preconceito ainda em pleno século XXI a respeito de salvar vidas, tá? Eu fico muito lisonjeado até. O que é o Setembro Amarelo e qual é o seu objetivo principal? Pessoal, o Setembro Amarelo, ele é uma campanha que ele teve início, o seu início foi em 2003, essa campanha brasileira, escolhendo 15 de setembro para que fosse a data principal aqui no Brasil. Né? E a partir de 2015 é que começou, né, esses projetos assim, a ir a fundo, né, as pessoas a conscientizarem com mais força de vontade de ajudar as pessoas. A história em si, ela se vem dos Estados Unidos, no Colorado, onde um jovem, ele por nome Mike M., 17 anos, ele tinha um Ford Mustang amarelo, então ele teve esse atentado contra a sua vida nesta época, né, esse trágico acidente, né, porque isso não deixa de ser um acidente, né, pessoal? E aí os jovens, os amigos, os pais deles, né, dele em si, eles trouxeram fitas amarelas e cartões amarelos no seu funeral para conscientizar as pessoas, né, sobre esse trágico acidente. Então essa mensagem foi espalhando o mundo afora até chegar aqui no nosso querido Brasil. Muito legal. Muito. E qual é a importância de ter um mês dedicado à prevenção ao suicídio? Olha, igualmente eu tenho falado e tenho visto que ainda é um tema que aborda muita atenção, porque ainda existe muito preconceito na questão do suicídio, ainda é um tabu a ser quebrado. Então, esta importância da gente falar sobre ele não cabe somente aos psiquiatras, apesar de que as pessoas que estão à frente desse projeto, dessas campanhas, são psiquiatras, psicólogos, pessoas especializadas nesta área. Mas nós, como terapeutas, como psicanalistas, devemos falar também, alertar as pessoas, alertar os jovens da importância, né, de você continuar preservando a sua vida. E todos nós podemos falar sobre. Eu fico muito feliz, né, por esta campanha estar acontecendo aqui nesse colégio excelente, maravilhoso, assim como tem tantos outros que eu acredito que também adotou esse sistema. Então a importância é para preservar a vida dos jovens, não só dos jovens, crianças hoje em dia. Nas estatísticas existem casos de suicídios, infelizmente. Também os adultos, a gente vê muitos casos que são casos mais isolados, mas que existem, né? E essa é a questão da importância da orientação mental e espiritual. Quais são os sinais de alerta que podem indicar que alguém está no risco de um suicídio? Olha, os primeiros sinais de alerta, igual a gente tem acompanhado nas redes sociais, próximo à nossa casa, dentro da nossa casa, hoje em dia estamos vivendo uma era digital, onde estamos na era do quarto, né, pessoal? Onde você pega o seu celular, o jovenzinho, a criança, já começa com os jogos, já começa com a inteligência artificial a dirigir a sua vida. Então, já de antemão já tem esse afastamento dos pais, da sociedade. Isso já é preocupante para a gente começar essa conversa, né? Que é muito complexo, é muito relativo também, e então aborda muita paciência, né? Uma força de vontade, um querer muito grande de estar prestando atenção no comportamento do seu filho, né? Do seu sobrinho, do seu amigo, vocês aqui do colégio.
prestar atenção no comportamento dos amigos, né, aquele distanciamento, a questão do bullying, que é muito séria, né, que às vezes a criança atentou contra a sua própria vida, às vezes não foi por conta daquele momento, a pessoa às vezes já tinha uma predisposição para que aquilo acontecesse e depois desencadeia nessa questão. Então, é preciso ter uma prevenção, você prestar atenção nessa mudança de comportamento, afastamentos, aquela tristeza, né? A pessoa muda o comportamento, ela começa a sair à noite, fazer uso de álcool, que é a porta de entrada para as drogas, cigarros, que infelizmente essa droga, né, álcool e cigarro está solta aí, que são drogas lícitas, mas que super causam dependências químicas, principalmente o cigarro, que a cada tragada libera dopamina, e aqueles tragos lentos você vai querendo, é como a tela do celular, você passa o dedinho ali e vai liberando dopamina, que já está, né, confirmado que isso acontece, e você vai gostando, e daí então você vai recebendo essa descarga, e aí você passa a ser um dependente químico de cigarro, álcool e de vício de jogos também. Mas essa questão aí de prevenção é para você ficar de olho se o seu querido, o seu parente, o seu filho está bebendo demasiadamente. Todavia temos visto que hoje os jovens fazem uso de bebidas demasiadamente. Na minha época não saíam de casa, tinha até as pessoas, né, que o conselho tutelar hoje ele está, né, ajudando esses jovens, mas antes era menos, hoje eles estão fazendo nessas campanhas também, mas acredito que os jovens eles têm muita autoridade sobre eles, né, porque eles têm opiniões formadas. Então é muito importante você estar dialogando, eu diria o diálogo de você estar mais próximo, você perguntar, você ajudar realmente essa pessoa, né? Ele abrir o coração para você. Não é você dizer procure ajuda, você ajudar. Nós todos podemos ajudar uns aos outros, não é mesmo? Esse é o meu humilde ponto de vista. Como amigos e familiares podem oferecer assim, algum apoio eficaz para alguém que esteja passando por uma crise? Olha, está aí uma pergunta que ao mesmo tempo ela é fácil de entender, mas ao mesmo tempo, se você parar para pensar, hoje em dia as pessoas elas só querem ajuda, elas só aceitam ajuda quando elas procuram, não é verdade? Neste caso, se você for esperar uma pessoa pedir ajuda, às vezes você pode ajudar tarde. Então, é ficar de olho mesmo no comportamento, o diálogo é muito importante, você preocupar com o dia do seu filho, né, da pessoa que está passando, ou a pessoa que não esteja passando, você pode fazer um trabalho dentro da sua casa, preventivo, eu diria. As terapias integrativas são muito importantes, né, pessoal? Para poder prevenir que isso chegue a acontecer, por conta de que o pensamento suicida ele vem lá atrás. A pessoa não faz ali na hora porque veio ali, igual eu disse, tem a predisposição, aquilo vai montando na mente da pessoa, vai articulando, porque existe a parte espiritual, que esse mal aí, que ceifa a vida das pessoas, ele tem nome e sobrenome. Então, pessoal, fique de olho no seu filho, porque o campo espiritual está aí e o mal não brinca em serviço. Você precisa estar atento à espiritualidade, que isso não é religião, é a sua conexão direta com Deus, com o Criador. Então você falar sobre, né, a essência da pessoa, sobre o nome do bom Deus. A gente não pode tirar Deus da jogada. Hoje em dia pouco se falam, né, das coisas, das primícias, da excelência do Criador sobre toda a nossa vida, porque Ele deu-nos a vida. Então cabe a Ele tirar também, não é mesmo? Então você conscientizando com amor, né, com o amor de Deus dentro do seu coração, você pode passar essa mensagem. Essa mensagem precisa continuar. Até então a gente está vendo que o amor está esfriando, e que isso é bíblico também. Nas escrituras sagradas dizem que iriam acontecer tempos difíceis de se manejar, e a gente já está vivendo ele. Então não é a questão de cuide-se cada um. Nós podemos fazer a corrente do bem e nos ajudarmos, né, uns aos outros, para que assim a gente tenha êxito nas campanhas que a gente está fazendo, que a gente pode criar novas outras campanhas fora do Setembro Amarelo. Realmente isso é muito importante, né? Verdade. A questão da religião também, ter algo para acreditar. Isso é verdade, muito interessante, né? E qual é a importância de buscar uma ajuda profissional e como encontrar os recursos adequados? A importância da gente poder estar ajudando as pessoas, nós que estamos à frente, né, com terapias integrativas, né, com essas terapias holísticas, né, tem as consultas psiquiátricas com os psicólogos,
tudo é terapia, tudo ajuda. No meu caso, no Projeto Despertar, nós entramos eu digo nós porque o Projeto Despertar é um instituto, então não estou sozinho, não estamos sozinhos, então a gente entra com o diálogo em primeiro lugar, com terapias integrativas, para meditação, para conscientizar a pessoa, pessoas que têm depressão, ansiedade. Eu trabalho com a naturopatia, que é um chá medicinal indígena, que por sinal é muito bom, trabalho com as microdoses. Então você pode estar indicando terapias, né, para as pessoas que você consegue enxergar com o seu olho clínico, porque você precisa ter um olho clínico para enxergar quando a pessoa precisa de ajuda. Observar mais de pertinho, não ter aquele olhar superficial. Olhar nos olhos, você respirar com aquela pessoa, tentar entender o mundo dela. As pessoas andam tão aceleradas, hoje em dia as pessoas estão adquirindo a SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Então, pessoal, até as crianças em si. Então, hoje em dia está tudo normal, é assim mesmo, estou assim mesmo, e aquelas fotos, selfies. Então, aquilo passa uma mensagem de que a pessoa está legal. Mas na verdade não está. Se você chegar mais de pertinho, se procurar saber o que realmente está acontecendo na vida, né, do seu filho, da sua filha, dos seus amigos e parentes, você vai ver que não está bem assim. Né? A questão não é o que você fala, o que você faz, é o seu comportamento diário que vai dizer. Então, para você abordar, você precisa estar acompanhando bem próximo, né, de pertinho, a situação. Para você aprender também com as terapias, você fazer terapia, você pai e mãe, para poder estar auxiliando seu filho a fazer também. O melhor caminho, eu diria que seria a terapia. Né? Qual é o impacto do Setembro Amarelo na conscientização sobre a saúde mental? Pessoal, muito importante, muito linda essa questão. A gente precisa impactar vidas. O impacto, o que é o impacto? É você conseguir transmitir uma mensagem e impactar a mente das pessoas. Né? Você conseguir, né, que a sua mensagem chegue até aquela mente. Você precisa direcionar o olhar das pessoas para a campanha. Igual a gente fala sempre o ano todo, não é só o Setembro Amarelo, mas estamos nele, então vamos falar dele. É muito importante você levar essa mensagem com muito amor, com muito carinho. A importância é o amor, a essência é o amor, porque o amor cura as pessoas. Então, conscientizar com campanhas. Você pode fazer vídeos na internet. Hoje os jovens têm uma desenvoltura muito grande para poder fazer vídeos, não é mesmo, Carlos? Não é mesmo, pessoal? Então use o seu celular também para alertar jovens. Às vezes, desculpa, pessoal, vocês estão, às vezes a gente acorda naquele dia triste. Naquele dia você pode fazer um vídeo falando, né, o que acontece quando a pessoa está triste. Não faça um vídeo só quando você está feliz. Não passe aquela falsa alegria. Não deixe de viver seus momentos por onde você passa, filmando todas as coisas. Viva aquele momento também, mas aprenda a compartilhar, né, as boas novas, o seu aprendizado, o que você aprendeu na escola, no trabalho, na rua. Né? Como disse o nosso William Shakespeare, o que vale não é com quantos aniversários você celebrou. A maturidade, ela vem das experiências que você viveu e o que você adquiriu com elas. Então daí é que você vai entender sobre maturidade e o que você pode estar fazendo com tudo isso. E todos nós podemos ajudar de alguma forma, não é mesmo, pessoal? Porque, veja bem, um adulto, se uma pessoa, a partir ali dos seus 15, 16, 17 anos, vamos dizer assim, 18, na maioridade, 16, porque hoje em dia os jovens votam com 16, você já tem voz. Então, se você não está apto para poder ajudar uma pessoa que está passando dificuldade, realmente você precisa rever, né, os seus conceitos, e você é um candidato a fazer terapia também, cá entre nós. Como a campanha ajuda a desestigmatizar a questão do suicídio e das doenças mentais? Essa campanha, ela quebra muito o preconceito e o tabu, pessoal, porque ainda tem este preconceito, ainda existe este tabu na questão da prevenção contra o suicídio. As pessoas não gostam de falar, né? Então, os profissionais da área que geralmente, né, abordam esse termo desta campanha magnífica, que através daquele jovem lá, o Mike Emmer, né, que através das fitas amarelas, né, daquele funeral fúnebre triste, aquela perda daquela mãe, né, que perdeu aquele filho, é que chegou até o nosso país sobre o suicídio. Porque até então, antes de 1994, que se deu esse acontecido, não falávamos de suicídio.
A gente via casos isolados, porque até então, naquela época, quase que não existia, ou existia, a gente quase que não ficava sabendo, por conta que depois veio a internet, né, pessoal? Hoje em dia, no clique, todas as pessoas ficam sabendo o que está acontecendo em Londres, na França, na Europa, em Paris. Então, hoje a internet ajuda muito nessa questão. Então, use a internet também para poder ajudar sobre o Setembro Amarelo. Então, o que eu quero dizer para você é que vamos enfatizar, quebrar esse tabu. O Setembro Amarelo de hoje é fato. Ele existe e nós precisamos conscientizar sobre isso. A gente precisa ter preconceito e tabu de outras coisas aí, que hoje em dia está uma inversão de valores. Então vamos estar voltados para o amor, para a bondade, para a caridade, os 10 mandamentos. O que Jesus, o que Deus deixou para nós? Amar a Deus sobre todas as coisas, honrar pai e mãe, né? E por aí, esses 10 mandamentos são muito importantes. Você amar o seu próximo como a ti mesmo, que esse é muito importante. Essa é a verdadeira religião, amar o seu próximo. E onde está o amor hoje em dia? Onde que a gente pode encontrar somente nos corações das nossas mães, dos nossos avós? Não, a gente tem que cultivar essa sementinha e levar ela até o último suspirar das nossas vidas. Falar de Deus nessa campanha é muito importante. Não vamos de maneira alguma tirar o nosso Criador da jogada. Eu sei que isso não está acontecendo, mas o mundo espiritual, como a gente diz, né, e eu digo sempre nas minhas terapias, nos meus vídeos que eu faço na internet, você pode estar me seguindo lá, @VilmontesMarinho, né? A gente aborda sobre o termo da espiritualidade, você ter contato com o espiritual, que é essa frequência divina, você com o Criador, né? Deus deu-nos o direito de falar com Ele. Naquele dia que o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, então você tem liberdade. Antes eram só os sacerdotes que eles clamavam, né, pelo povo. Hoje em dia você pode dobrar o seu joelho, entrar para dentro do seu quarto ou fazer uma meditação pedindo a Deus para que guarde sua alma, a sua vida, quando você sai para a rua, quando você vem ao colégio, e para salvar e guardar a vida dos seus amiguinhos também. Não é verdade? Então, gente, vamos aproximar de Deus. Estamos caminhando para tempos difíceis, então vamos ficar ligadinho aí no que está acontecendo. Tá bom? Que tipo de atividades e eventos são realizados durante o mês de setembro? Olha, geralmente o que está acontecendo agora nesse mês são campanhas, são podcasts, igual está acontecendo por aqui. Muita gratidão de estar aqui com vocês, tá bom, pessoal? É uma pena que o tempo é curto, porque a gente tem tanta coisa para falar, tantos, né, assuntos para debater, mas eles fazem fitas amarelas, camisetas amarelas, bonés amarelos, fazem visitas nas casas das pessoas que têm depressão. Você prestou atenção, o Carlos, o seu amiguinho ali não está com frequências nas salas de aulas. Vá saber o que está acontecendo com o seu amigo. Não fica mandando mensagens, pessoal. Não vamos entrar por inteiro, corpo e alma, nessa era digital. Antigamente as pessoas iam nas casas, olhavam nos olhos. Essas pessoas precisam olhar nos olhos de cada um para saber realmente estar em estado de espírito, de presença, para você sentir. Não é só você enviar uma mensagem, você fazer uma ligação, né? Você precisa, se você realmente tem compromisso com a campanha, você deve fazer visitas nas casas, nos hospitais, instituições, você indicar terapias. Não espere a pessoa pedir ajuda, vá você ajudar. Então a gente pode fazer essa campanha, melhorar de N e várias maneiras, né? E cada um segundo a sua consciência e o seu conhecimento. E o autoconhecimento é muito importante também, tá bom? Essa é a minha pequena e humilde opinião nessa questão também. Qual é a mensagem mais importante que o senhor quer deixar para a gente sobre a prevenção ao suicídio? Olha, pessoal, é muito lindo a gente falar de uma alma. Quando a gente aborda o termo alma, a gente precisa ser alma. Quando você vai cuidar de uma alma, você precisa ser alma, porque senão você machuca essa alma. Então, em primeiro lugar, seja alma quando você vai lidar com alma. Você que bulina as pessoas, você que está aí na sala de aulas, você que está aí na rua, por onde você estiver passando, stop, tá bom? Não só esse mês, mas o resto da sua vida, aprenda que ao bulinar uma pessoa, você causa traumas na mente dela, e essa pessoa, ela vai criar um vazio, uma dependência emocional de jogos, pornografia, que está acontecendo muito hoje, que está destruindo os jovens, os nossos jovenzinhos e crianças. Então, a bulinação, né, o preconceito, de qualquer forma o preconceito tem que ser abolido, né? E hoje em dia é crime. Se você tem preconceito contra uma pessoa por conta da sua orientação sexual, também você tem que rever os seus valores, tá bom? Então, preste atenção, isso causa traumas nas mentes. Também isso é muito importante, você prevenir uma pessoa não chegar a cometer, a tirar a sua própria vida, porque ela
igual a gente disse, essa recaída que vai acontecer com ela até ela tirar a sua própria vida, ela foi bulinada, ela sofreu preconceitos, ela sofreu discriminação dentro da sala de aula, na igreja, que isso também acontece. Tem igrejas que são sérias com as pessoas, mas tem pessoas que ainda não têm uma boa aceitação, e isso cabe a Deus julgar as pessoas. Não estamos para julgar. Saia da cadeira do juiz e você sente na cadeira de réu para que você possa receber perdão também, porque se você não perdoar, você não será perdoado naquele grande dia que vem ardendo como fogo, tá bom? Deixa um recado para você da parte espiritual vinda do alto. Então, é muito importante. O autoconhecimento é o que eu vou falar para vocês aqui agora. Pessoal, o autoconhecimento é a chave para tudo. É você olhar para dentro de você. Infelizmente, os colégios, instituições, escolas não nos ensinaram a olhar para dentro. Nos ensinaram a conhecer o nosso mundo exterior, que é o que nós estamos vendo aqui, essa imensa biblioteca, esse lindo colégio, mas que hoje em dia está melhorando, né? Os professores fazem de tudo para poder ajudar essas pessoas, porque eles próprios estão vendo o que está acontecendo com as nossas crianças. Inclusive a gente vê na internet crianças, adolescentes, jovens levando cigarro para dentro da sala de aula, fumando no banheiro. Inclusive esses dias eu encontrei no Instagram duas jovenzinhas fazendo uso de cocaína dentro do banheiro e dando risada, como se aquilo fosse rindo, né? Um absurdo, levando facas, né, para a escola, agredindo os professores. Pessoal, eu bato palma para os professores aqui. Vocês sabem por quê? Os professores, eles nos ensinam, eles nos educam. O ensinamento vem de dentro de casa. Você, pai, que quando tem problema com o seu filho na sala de aula e vai fazer barraco em frente ao colégio, primeiro você tem que saber o que seu filho está fazendo dentro da sala de aula. Você que não corrige o seu filho, eu deixo aqui o meu alerta mesmo de coração, porque eu sou fã número 1 dos professores. Inclusive eu recebo dos meus professores, quero deixar um abraço do Despertar da Consciência para todos os meus professores, os meus docentes que passam por lá, e convido todos os professores do CEAP aqui para ir conhecer o meu projeto Despertar da Consciência, o nosso projeto, que é uma graça de se ver. Sejam muito bem-vindos. Um lugar acolhedor, onde você pode estar desenvolvendo também o seu autoconhecimento. Então, pessoal, os professores, eles deveriam ter um salário, assim, eu não vou colocar aqui um valor, vou estimar um valor, que seria muita audácia, mas eles deveriam ser muito bem remunerados, por conta de que eles ensinam, eles nos ensinavam. E aí ensinavam. Então, se o mundo hoje em dia, a nossa cidade está do jeito que está, o nosso planeta, nessa construção aí arquitetônica, e dentre outras questões, foi por conta dos professores que levavam você com o conhecimento. Respeite-os, tá bom? Isso é o que eu deixo para as pessoas que ainda não conscientizaram sobre o seu professor que está lecionando, que você sai da sua casa todos os dias para aprender e ele sai da casa dele todos os dias, às vezes não está muito bem. Então, quando o seu professor também não estiver muito bem, respeite-os, porque eles também têm problemas, tá? Então, os pais conscientizem, eduquem seus filhos. Os professores estão para ensinar e não para educar, tá bom? Eles também podem dar uma forcinha a respeito. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o autoconhecimento é muito importante, tá bom? Eu estou falando um pouquinho rápido, pessoal, para que a gente não tome todo o tempo, mas acredito que voltarei aqui em outra oportunidade para a gente fazer, né, um podcast assim, com mais tempo, tá bom? Então, autoconhecimento, olhar para dentro. E sugeri até que dentro das escolas poderia existir um projeto do autoconhecimento para as crianças aprender a olhar para dentro, conhecer elas, pois quando você conhece o seu quadrado, o seu espaço, ninguém te derruba. Quando você sabe quem você é. Tem pessoas que têm 40, 50 anos, elas não sabem quem elas são. Eu atendo pessoas lá que você pergunta, né, o que você quer, para onde você está indo, o que você quer para a sua vida, não sabem. Hoje em dia a gente vê em capas e revistas de jornais quem somos, onde estamos e para onde estamos indo. São pessoas que não têm a sua espiritualidade, ainda não descobriu, são pessoas que estão dormindo, pessoal. Então vamos despertar a consciência e falar muito sobre Deus dentro da sala de aulas, né? Reforçar as orações, não só no Setembro Amarelo, mas vamos reforçar o ano todo. E não vamos falar de religião, a religião ela é do homem, vamos falar do Criador em si. A natureza, a glória de Deus está espalhada por toda a terra. Então, não estamos falando de placas de igrejas, estamos falando da nossa espiritualidade, da nossa alma, né? Precisamos salvá-las. Vamos fazer alguma coisa enquanto é tempo, tá bom? Eu agradeço muito pelo convite, tá bom? E eu acredito que continuaremos por aqui com mais algumas perguntas, tá bom, pessoal? Eu estou muito feliz por estar aqui. Muito obrigado. Uma última pergunta. Como o senhor vê o futuro da campanha e o que pode ser melhorado? Olha, pessoal, eu digo para vocês, deixa eu fazer uso do meu óleo essencial aqui.
que ele é muito bom. Inclusive, isso aqui ajuda muito, viu, pessoal? Você que é jovenzinho que leva cigarro para a sala de aula, você começa a levar óleo essencial no seu bolso aqui. Além de ter um cheiro, um aroma bem agradável, não vai incomodar os seus parceiros e nem a professora lá, tá? Então, o que eu digo para você é o seguinte: a gente ainda tem que fazer muita coisa. Essa campanha, ela não termina. E a mente humana, ela está em constante transformação. E precisamos estar melhorando dia após dia, né? A gente tem muito o que fazer. E isto é uma corrente amarela, vamos dizer assim. Vamos pegar nas mãos, vamos dar as mãos e fazer o que devemos ser feito. Assim a gente pode mudar a nossa volta. Quando a gente muda o nosso ambiente. Desculpa, pessoal, não é verdade? Quando nós mudamos, o mundo à nossa volta muda. Então vamos mudar primeiro. Não vamos ser hipócritas. Para você ajudar uma pessoa, você precisa estar de consciência tranquila. Você precisa fazer a sua parte consciente. Esse não é um trabalho superficial. Isso requer essência, isso requer cuidados, isso requer muita disciplina, tá bom? Não adianta você ser aquela pessoa que levanta da sua cama e deixa a sua cama toda bagunçada e querer ajudar o outro. Estica seu lençol, deixa tudo certinho no despertar da consciência. Cuide-se. A nossa obrigação é levantar-se, escovar os dentes, tomar um banho e ir trabalhar. O resto Deus irá lhe ajudar. Se você não está fazendo isso, como que você vai ajudar o seu próximo? Então, primeiramente, você precisa estar bem alinhado para você ajudar uma pessoa. O próximo passo é ter compromisso, ter pertencimento. O que é o pertencimento? É você saber quem é você. Não adianta você querer ajudar uma pessoa se você não sabe quem é você. Primeiro você precisa saber o que você está fazendo. Como se diz, o papagaio também fala, não fala? Mas a gente quer ver atitudes, né, pessoal? Então é muito importante você estar de corpo e alma. Se você não tem o preparo, você pode fazer de outras maneiras, conscientizando, mas procurando entender e se curando também, com terapias, para você estar engajado mesmo, né, a querer fazer um trabalho voluntário. Você pode ser um terapeuta, você pode ser um psicanalista, o mundo está precisando, né, um psiquiatra, um médico, né, uma pessoa que tem especialização nesta área. Então a gente tem muito o que fazer e eu vejo um futuro muito bom se nós conscientizarmos. Se não, o que a gente vê é que de agora em diante, devido também às mudanças climáticas, a gente não quer pôr pânico nas pessoas, mas o mundo está passando por transformações. Aí os cientistas já estão alertando, né, para que as pessoas conscientizem sobre o meio ambiente. Se não fizermos algumas coisas, se não cuidarmos da nossa mente, para que tenhamos um corpo em equilíbrio, não teremos sucesso, infelizmente. Então a gente requer reconhecimento, a gente requer boa conduta, força de vontade, ir à luta. Salvar vidas não é fácil, não estamos por dinheiro, estamos por essência, por amor, né, a essas vidas. Então se você está nessa fila, venha também fazer parte, né, deste projeto. Você pode estar ajudando. Então essa campanha pode ser maravilhosa, não só o Setembro Amarelo, mas durante todo o ano. Vamos lá? Tá bom, pessoal? Muito obrigado, irmãos, pela participação. Ficamos muito contentes com a conversa que tivemos hoje. Agora eu deixo aberto a você, se quiser dar mais algum comentário, falar mais algo sobre. Dispondo, querido, eu que agradeço. Tá bom, pessoal? Mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Eu fico até lisonjeado, porque eu já passei muitas coisas na minha vida. Então hoje estar voltando aqui nesse colégio, principalmente essa sala aqui, que antigamente era uma sala de TV, aquelas TV de tubo, que eu acredito que não seja da época de vocês, né? Não estou me colocando como velho, pessoal. Vamos dizer assim, a gente vai adquirindo maturidade. Hoje eu estou com 44 anos e estou muito bem, obrigado, né? Então, pessoal, aqui era uma sala, né, de TV a tubo. Aqui também era o escritório da diretora Lúcia, né? E a gente fazia alguns projetos aqui, feiras de ciência, que inclusive podem fazer feiras de ciências em cima do Setembro Amarelo, você estar conscientizando com trabalhos. Eu acho isso incrível, fantástico, né? Então é muito importante. Mas se falar do Setembro Amarelo em tão pouco tempo é muito relativo, porque isso é muito profundo. A gente requer muita cautela, porque, como a gente disse, ainda existe muito preconceito, existe uma má aceitação. Quando uma pessoa faz a passagem, que a gente faz a passagem do plano físico para o espiritual, você quase não vê falar de uma pessoa que morreu, que se foi de suicídio,
né? A família tem até preconceito, tem vergonha, tem medo, né? Porque é triste, não traz uma mensagem muito positiva, não é mesmo? Então, precisamos conscientizar com uma profundidade maior. A predisposição para quem faz uso de cigarro, que começa na adolescência, que é um portal de entrada para as drogas, o parque de diversão. O parque de diversão é o começo da dependência química, que inclusive eu tenho especialidade nessa área, que a gente até pode fazer um podcast falando sobre, né, a dependência química em si, que é gravíssimo também, tanto quanto o Setembro Amarelo, os jovenzinhos começando a fazer uso de droga dentro de seus quartos, enquanto a mãe está fazendo comida. Enquanto o pai está ali trabalhando, chega em casa e está lá a situação. E eles vão tendo esse afastamento. Tudo isso encaminha para um futuro muito incerto. Tá bom? Então, quando você vê uma pessoa tirar a sua própria vida, ali ele já recaiu lá atrás, ele já desacreditou. E ele se põe como vítima da sociedade. Ele sempre será vítima. Então, precisamos muito ajudar, fazer campanhas contra as drogas também, que é muito importante. Tá bom, pessoal? Então, é muito importante a gente abordar o termo da dependência química para você também entender a grande tristeza que um suicida, uma pessoa que está pensando em tirar a sua própria vida, o que ele passa dentro dele. Se você achou que o suicida, ele não tem desejo e amor pela vida, ele tem. Tá? Ele quer muito viver a vida. O que ele não suporta é viver com o sofrimento. A pessoa ela não tem assim uma capacidade mental e física, ela não tem um suporte naquele momento para aquele sofrimento. A gente vê jovens na internet aí tirando as suas próprias vidas quando vazam fotografias de nudes. Você que manda nudes aí, você é jovem, você pense bem antes de mandar nudes para as pessoas, tá bom? Essas fotos podem vazar porque ficam no banco de dados, pode destruir a sua carreira espiritual, física, mental, emocional, os 4 pilares. É onde eu entro com as terapias integrativas, né? Trabalhando com o corpo físico, espiritual, mental e emocional de uma maneira terapêutica, tá bom? Os pés da cadeira que nós estamos sentados aqui, se um dos pés der problema, você vai ficar em um desequilíbrio, certo? Se os 2 pés der problema, você vai ficar ali com aquelas pernas de pau que a gente brincava antigamente, hoje quase não tem, nos circos ainda existem, né? E aí você vai ficar naquele desequilíbrio. Quando uma delas der problema, você vai ficar só com uma perninha. E essa perninha, você já está ali correndo um perigo de vida. Que na verdade esse perigo começou quando você deu problema na primeira perninha. Então quando você fica só em uma, ali você vai ficar cansado. Porque com o tempo você vai ficar em desequilíbrio total e você vai cair no chão. É onde a pessoa cai. Aí ela desmonta, aí ela já não sabe mais o que fazer. E se ela não tem uma orientação do pai e da mãe que está ali acompanhando, ou um amigo, um colega da sala de aula que senta do lado, ou aquela pessoa observadora, aquela pessoa que, quando passar por uma formação, ela vai querer ser um profissional da área também, porque ela tem já o olho para perceber, são aquelas pessoas mais retraídas, às vezes tem até um grau leve de autismo, ou TDAH, que às vezes percebe muito. Inclusive sou TDAH, né, e estou medicado, né? Então hoje eu me lido muito bem com a minha questão por conta das terapias integrativas que eu mesmo aplico. E aí você pode ter uma vida super tranquila sendo TDAH, tá bom? Então, um TDAH ele tem muita predisposição para procurar as drogas. Fique atento aí, aquelas crianças muito aceleradas, os jovens que ficam no doce ali, querendo buscar adrenalina o tempo inteiro, essas pessoas precisam de mais cuidados. Então, pessoal, você precisa cuidar dos 4 pilares, porque se você fica em desequilíbrio, você entra em depressão, você se esborracha e vai para o fundo do poço. É onde ali começa você beber aquela lama amarga, é onde você deixa o colégio, onde você afasta dos seus amigos. Os adolescentes geralmente eles têm raiva dos pais deles, eles botam a culpa nos pais, não é verdade? Inclusive o nosso querido Renato Russo, que já fez a passagem do Legião Urbana, tem uma música dele. Como é que é a música dele? É que a gente precisa amar as pessoas como se fosse o último dia da sua vida, e a gente tem que aprender a respeitar os nossos pais, porque é o que você vai ser quando você crescer. Então você tem que conscientizar que seus pais não têm culpa. Eles deram para você o que eles tinham naquele momento.
entendeu? Então, perdoe eles. Para você ser feliz, você precisa carregar a sua mãe aqui e o seu pai aqui. O seu pai é a sua força, a sua mãe é a sua luz, é o seu sucesso. Perdoe a sua mãe, libere perdão. Para você, em primeiro lugar, faça as pazes com você, entendeu? Perdoe a sua mãe, todos à sua volta, que assim você tem esse desbloqueio emocional. As pessoas hoje em dia são muito bloqueadas, então você precisa querer viver a vida sem o ódio. Tire o ódio do coração, eu deixo isso para você. E quero deixar também uma mensagem para a gente finalizar aqui sobre as árvores. Como a natureza, vamos buscar inspiração na natureza. Eu já fiz esse vídeo, está no meu Instagram, e hoje me veio à mente que agora, isso aqui, essa oratória não foi decorada, eu não consigo decorar coisas, eu sou péssimo nisso, então é tudo na minha mente, mas eu li o texto, eu vi do que se tratava. Então vem um pouco da minha experiência de vida, porque eu já passei por partes difíceis, principalmente quando eu emigrei para os Estados Unidos, fiquei 10 anos fora do país, sem vir ao Brasil. Então eu tive um grande aprendizado longe da minha família, onde eu passei a aprender a dar mais valor nos pais e pais. Tá bom, pessoal? Quando você está em aperto ali, que é a coisa que, como se diz, o bicho pega, que a coisa complica, perdoe a expressão da palavra, mas aqui a gente usa esses termos bem abertos, em português bem claro, não temos rodeio quando se tratamos de almas e estamos tentando tirar uma pessoa dos abismos. Você precisa conscientizar do que você está fazendo na sua vida, porque depois que o bicho começa a pegar ali, quem vai ficar com você é o seu pai e sua mãe. Deixa esse recado para você que está meio rebelde aí, preste atenção na sua caminhada, olhe para trás para saber de onde você veio, olhe para os lados para você olhar o que está acontecendo à sua volta, para baixo, para você não tropeçar, para frente, para você saber para onde você está indo. Pois se você não souber para onde você está indo, qualquer lugar serve, como disse o nosso querido inglês e poeta William Shakespeare. Tá bom? E olhar para cima, você lembrar que tem um Criador. Você foi projetado, você foi criado por um Criador, né? Até os ateus deixam a mensagem para eles também. Você pode não crer em Deus, mas você tem uma alma, você tem um espírito para prestar conta naquele grande dia. Pois tudo que você faz aqui, você paga. Tudo que você planta, você ceifará. Tanto é que o mundo está dessa maneira por conta, né, de decisões erradas. Cada ação tem uma reação, cada reação tem uma ação. Então, quando você vê as atrocidades acontecendo no mundo, o castigo acontecendo, por conta, né, das atrocidades com os animais, com as crianças. Gente, se a gente for nessa questão, a gente vai ficar toda manhã e o pessoal precisa voltar para as salas de aulas. Então, é só para conscientização do Setembro Amarelo e leve para a sua vida, tá bom? Eu quero inspirar agora as árvores. As árvores são belíssimas. Hoje em dia, se você vê uma pessoa abraçada com as árvores, a pessoa é louca, endoidou. Mas se você vê uma pessoa cortando árvore, ela está certa. As árvores precisam ser cortadas, não é mesmo? Mas tem os projetos lá para replantio das árvores, tem que fazer o reflorestamento, né, para que a natureza continue o seu foco. Então as árvores têm a sua sabedoria própria ali em volta. Quando aquela vítima, aquela árvorezinha é cortada, ela fica as raízes profundas ali. As árvores em volta dela, elas continuam mandando açúcar, proteínas, tudo que ela precisa para manter, né, a sua vida intacta até que ela cresça novamente. Então elas vão ajudando aquelas árvores. E quem disse isso para elas? Nós precisamos olhar para as árvores. Elas continuam ajudando aquelas pessoas que foram cortadas, que foram podadas, que fica ali aquele toquinho e que elas estão ali dando forças para elas através de suas raízes, para que ela cresça novamente e para que a floresta continue o seu andamento magnífico, porque se a floresta, né, que inclusive a Amazônia está pegando fogo aí, então a gente precisa conscientizar sobre a natureza também, todos nós fazer a nossa parte. Né? Tem muita coisa a ser feito, a gente não pode bater o martelo, a gente tem que falar sobre o assunto, né? Para que a gente possa chegar a um contexto, a um consenso de que a gente precisa conscientizar sobre a nossa casa, que a primeira casa é o nosso planeta, depois a casa onde a gente mora. Inclusive precisamos das árvores, mas precisamos conscientizar sobre a questão. Então, que sejamos como as árvores. Quando você vê o seu amigo, o seu parceiro, alguém da sua família que foi cortado ali, que está com depressão, que acabou a sua vida, que sofreu um acidente, vai lá dar forças para ele, continue ajudando ele naquela fase difícil da vida dele,
que ele, quando ele fortalecer novamente, ele vai dar frutos, e aí as pessoas vão sentar debaixo, vão comer dos seus frutos, vão até fazer um balanço ali para levar as crianças para, né, se recrear-se. Então a natureza nos ensina o tempo todo. E vamos olhar para os nossos doguinhos também, vamos ser protetores dos doguinhos, porque eles nos ensinam o amor. Os gatinhos, sejam como os gatos, sejam perceptivos, passam a perceber. Adote um opa para você. O opa, quando você olha uma coisa, você fala opa, você sabe o que significa o opa? Observe como o gato, planeja e haja. Os doguinhos já vai chegando, já vai lambendo, porque eles já têm esse padrão comportamental, que eles têm essa dependência emocional conosco. Mas o gato já não tem dependência emocional. Eles nos amam, mas à sua maneira. E eles percebem tudo à volta. Então eles protegem seus donos também. Então cada animal da floresta nos ensina uma lição. Então vamos inspirar-se na natureza. Setembro Amarelo. Essas, pessoal, são as minhas humildes palavras e opiniões a respeito. E a união faz a força. Tá bom? Gratidão. Muito obrigada, muito obrigada a vocês que estão assistindo esse podcast. Nos sigam nas redes sociais e fiquem atentos para os próximos podcasts e as próximas entrevistas. Até semana que vem.